Fala, senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Mais uma aula não, né? Mais uma resolução de questões. Hoje a gente vai destruir aí nas extravagantes. Me chamo Gabriel Mendonça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Faço vídeos aqui de resolução de questões de extravagantes. No canal aí eu tenho várias extravagantes. Caso caia aí no seu concurso, fique à vontade para você estudar, para você revisar por questões, beleza? Vários bizus aí pra galera, pra você também. Então é isso, sem mais enrolação, seja muito bem-vindo ao canal. Nessa nossa aula aqui, irmão, nós iremos fazer questões voltadas para a prova da GCM de Igaraçu. Isso não significa que você que não vai fazer a prova de GCM de Igaraçu não sai dessa aula, vai servir também para você. Por quê? Porque a gente vai lidar com leis que caem na maioria dos concursos públicos, principalmente de carreiras policiais. Quais são? É essa que você está vendo aqui na tela. Crimes hediondos, Maria da Penha, abuso de autoridade, tortura, estatuto do desarmamento. Então, se alguma dessas leis vai cair na sua prova, fique aqui e faça essas baterias de questões comigo, para você ver, pra gente ver como é que tá o seu nível, para você ver como é que tá o seu nível, beleza? Caso tenha alguma dúvida, vamos com calma, Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? E é isso, vamos para cima e vibrando. Senhores, o objetivo dessa aula não é ser uma aula cansativa, certo? É ser uma aula mais tranquila, só pra gente brincar aqui com as questões. Vou passar alguns bisus para vocês também, beleza? Então é isso, vamos para cima e sejam bem-vindos ao canal. Vamos começar com a resolução, né? É o seguinte, vou colocar a questão, vou deixar um tempo para vocês fazerem. Caso queiram tirar print ou pausar a aula, faz, depois corrige comigo. É bom que vocês treinam para ver como é que tá o nível de vocês, beleza? Então é isso, vamos para cima. Vamos lá, primeira questão. Ó, esse aqui é o enunciado, certo? Vou até dar um... Ó, esse aqui é o enunciado e aqui são as alternativas, beleza? Caso vocês queiram aí tirar print, beleza? Aqui é o enunciado e aqui são as alternativas, certo? Então vamos lá. Vamos lá, primeira questão, vamos fazer a leitura aqui. Após intensa discussão, Dante praticou crime de lesão corporal leve contra sua esposa, Beatriz, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação. Ó, irmão, falou em relações domésticas de coabitação. E Dante praticou o crime de lesão corporal leve contra sua esposa Beatriz. Isso aqui é Maria da Penha, beleza? Maria da Penha. Alguma dúvida não, né? Esse é tranquilo, né? Maria da Penha é tranquilo. Observação: qualquer crime de lesão corporal leve, pode ser grave, pode ser gravíssima, não importa o grau, tá? Não importa o grau. Se for lesão corporal contra a mulher em razão da Maria da Penha, vai ser ação penal pública incondicionada. O que significa isso, Gabriel? Significa que o Ministério Público, a autoridade policial, ela deve instaurar inquérito de ofício, tá bom? Não importa se a vítima ela desiste, ela foi na delegacia, informou o ocorrido, mas depois desistiu, não importa, tá? Tanto a autoridade policial, o delegado, ele tem por obrigação instaurar o inquérito, e o Ministério Público tem obrigação de oferecer a denúncia ao juiz, tá bom? Então, sempre quando tiver questões que fala de Lei Maria da Penha, de lesão corporal, e fala que a vítima ela não quer continuar, não quer desistir, isso não importa, galera. Não importa da vontade da vítima, se ela quer continuar, se ela quer desistir. Por quê? Porque lesão corporal na Lei Maria da Penha, não importa se é leve, se é grave, se é gravíssima, se é média, não importa o grau. Vai ser ação penal pública incondicionada. Também não importa o consentimento da vítima, tá? Vamos continuar aqui. Contudo, na delegacia, Dante, né, o agressor, confessou integralmente. Até mudar isso aqui, mano. Tá ruim essa letra. Vou botar isso aqui, ficar melhor pra vocês verem. Pra mim também, né? Dante confessou integralmente o fato. Alegou estar profundamente arrependido. Profundamente arrependido. Não importa, tá? Se ele tá arrependido ou não. Vai continuar do mesmo jeito a ação penal. E afirmou que se tratou de fato isolado. Beatriz, por sua vez, disse não querer prosseguir com o feito, com o intuito de preservar sua família. Irmão, não importa se a Beatriz ela quer continuar com um inquérito ou não, isso é obrigação do Estado punir, né, ou ao menos iniciar a ação penal. É o que a gente chama no latim de ius puniendi, que é o dever do Estado de punir. Como se trata de um crime, senhores, de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público ele tem obrigação de oferecer a denúncia, tá? Logo, o delegado ele tem obrigação também de instaurar o inquérito de ofício, beleza? Então vamos lá, diante desse cenário é correto afirmar que, letra A, poderá Beatriz renunciar ao seu direito de representação, ouvido o Ministério Público,
extinguindo a punibilidade de Dante, negativo, tá? Acabamos de falar. A Beatriz, ela não vai ter nem esse negócio de renúncia à representação. Por quê? Observe, para a vítima ela ter o direito de representação, é preciso que o crime ele seja de ação penal pública condicionada à representação. E não é o caso. Tá? Esse caso aqui, senhores, é ação penal pública incondicionada. Beleza? Então tá errado. A letra A tá errada. Show? E outra, não tem como extinguir a punibilidade de Dante. Dante vai responder da mesma forma. Letra B. Poderá o Ministério Público, diante da confissão integral de Dante, propor a Dante acordos de não persecução penal para prevenir novas agressões. Atenção, olha aqui para mim. ANPP, o que é o ANPP? Tá? O que é o ANPP? ANPP é o acordo de não persecução penal. Gabriel, eu não sei o que é isso. O que você precisa entender é o seguinte: o ANPP é um benefício que ele é dado em alguns casos, né, de alguns crimes, para o agressor. Casos de Lei Maria da Penha não admite esse benefício, ou seja, não admite NPP. Então por isso que a letra B está errada. Porque casos de Lei Maria da Penha, o que eu preciso que você saiba? Maria da Penha não cabe a NPP. Ponto final. Então tá errado a letra B. Tá? A NPP, senhores, você vai ver lá no Código Processual Penal, matéria de direito processual. Tá? É um benefício, e resumindo aqui para vocês, é um benefício que pode ser dado ao acusado. Só que nos casos da Lei Maria da Penha, tem previsão, inclusive no processo penal, não cabe a NPP, beleza? Não cabe esse benefício. É benefício dado ao acusado, tá bom? No caso aqui, Lei Maria da Penha, não cabe esse benefício. Então, letra B está errada. Letra C. Poderá o juiz decretar prisão preventiva de Dante para garantir a ordem pública e a execução de medidas protetivas de urgência. Gabriel, isso aí é extravagante ou é processo penal? Senhores, é o seguinte, essa questão aqui, essa alternativa está correta, é o nosso gabarito, tá? É o nosso gabarito, tá correto, nosso gabarito. Só que antes de nós nos aprofundarmos nela, vamos fazer o seguinte, vamos ler as outras. Porque você pode ter lido aqui essa letra C e pode ter ficado, nossa, não entendi, foi nada. Pula para a próxima, não desiste da questão. Vamos lá, letra D. Poderá o Ministério Público requerer a conversão da prisão em flagrante, então vamos lá, conversão da prisão em flagrante de Dante em prisão temporária para prevenir novas agressões. Como é que você consegue? Vamos lá. O item fala o seguinte, que vai converter a prisão em flagrante para prisão temporária. Não existe isso, galera. Não existe isso. Por quê? Primeiro motivo, Lei Maria da Penha não cita prisão temporária. Então você já mata por isso. Se você leu a lei, você viu, você pode pensar, eu não lembro de ter falado nada de prisão temporária. E segundo, a nossa lei, o nosso Código Processual Penal, ele tem a possibilidade de ele converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Por isso que a letra C está correta, né? Que o juiz ele pode decretar prisão preventiva, mas prisão temporária não. Prisão temporária, galera, é o seguinte, prisão temporária são crimes específicos, ou seja, existem alguns crimes, um rol de crimes que cabe prisão temporária. Lei Maria da Penha não está previsto nesse rol. Não tem disposição na Lei Maria da Penha sobre prisão temporária especificamente não, tá bom? Então a letra D está errada. Então o Ministério Público ele não poderá requerer a conversão de flagrante para temporária não. Tem nada a ver, beleza? Fugiu aí. Letra E, vamos lá, letra E. Poderá o juiz averiguar a primariedade de Dante e se não fizer o Ministério Público propor o acordo de não persecução penal. Acabamos de falar. O que vocês acham dessa alternativa? A gente acabou de falar recentemente sobre isso. Tá errado, né? Por que tá errado? Porque o juiz, primeiro que não é o juiz que promove o ANPP. E segundo, porque o ANPP ele não é cabível na Lei Maria da Penha. Então letra E, errado. Beleza? Então, portanto, gabarito, letra C de casa. Agora vamos só aprofundar aqui. Eu não quero que vocês fiquem mestres em processo penal, até porque a matéria aqui é extravagante. Eu trouxe essa questão aqui porque é uma questão bem específica, tá? É uma questão assim que muita galera deve ter bambeado e tal, mas por eliminação você consegue fazer, tá? É o seguinte, o juiz, galera, ele vai ser feita a audiência de custódia. Por exemplo, o cara, ele foi preso em flagrante por Maria da Penha. Aí ela é feita a audiência de custódia. E aí o que acontece? Dependendo do grau, o juiz ele pode pegar e fazer o seguinte, para garantir a preservar a integridade física, psicológica da vítima, né, da agredida, o juiz ele pode decretar a prisão preventiva como medida protetiva de urgência, tá bom? Ele pode fazer isso, está previsto lá na Lei Maria da Penha.
tá? Como também para garantir a ordem pública, né? A ordem pública é um dos requisitos de prisão preventiva, que está lá no Código Processual Penal. Mas o que você precisa saber? Maria da Penha, é possível sim a conversão da prisão em flagrante, para prisão preventiva. Morreu. É isso que eu quero que você saiba. Então, gabarito, letra C de casa. Show? Vamos para a próxima. Ó, senhores, as questões que eu escolhi aqui são questões bem específicas. São questões para você, ó, testar o seu conhecimento e para você ver realmente se você tá bom, tá? E também para você aprender, tá? Se eu não, ó, Gabriel, essas questões são muito difíceis. Eu não coloquei questão fácil. Por quê? Porque se a sua prova se surpreender você vai estar preparado, beleza? Então eu coloquei questões aqui, tem algumas questões fáceis, tem algumas questões um pouco mais específicas. E aí você vai aprender as específicas, as que você tiver dificuldade, beleza? E vai revisar também. 2. De acordo com a lei 11.340, Lei Maria da Penha, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada em caráter prioritário no ou na... Gabriel, não entendi nada. Não faço a mínima ideia. Vamos ler as alternativas aqui. Letra A. Sistema Único de Saúde, SUS, né? B. Vara da Família. C. Delegacia da Mulher. D. IML, né? Que é o Instituto Médico Legal. E E. Centro de Referência de Assistência Social. Gabriel, eu não entendi nada. Não faço a mínima ideia de qual seja o gabarito dessa questão. Vamos lá. Falou em assistência à mulher vítima de violência, 2 órgãos vão ter caráter prioritário. Quais são? O SUS e o SUSP. Guarda isso aqui no seu coração, tá? Essa questão aqui, ela pegou muita gente. Por quê? Porque tá previsto na lei? Tá. Só que a galera não dá atenção. Tá previsto lá na lei, mas a galera não dá atenção. Por quê? Porque não costuma cair. Essa questão aqui, ela foi bem específica, tá bom? Então eu busquei abordar os pontos específicos da lei, tá bom? Beleza? Porque questões, por exemplo, de violência moral, violência física, senhores, vocês conseguem tranquilo, tá? Agora, questões como essa aqui, vai eliminar muita gente, vai separar, vai por causa de uma questão, você consegue sair, ó, de uma colocação e ir lá pra cima, beleza? Então, ó, falou em violência, falou em assistência, existem 2 órgãos que vão prestar assistência à vítima de violência na Lei Maria da Penha, tá? Esses 2 órgãos vão ter caráter prioritário, não significa que vão ser somente eles, mas eles vão ter prioridade. Quais são? O SUS, que é o nosso Sistema Único de Segurança, que é o nosso Sistema Único de Saúde, e o SUSP, que é o nosso Sistema Único de Segurança Pública. Esses 2 órgãos, tá? Então, qual é, nas alternativas a seguir, que tem pelo menos um deles? Letra A, né? Sistema Único de Saúde. Beleza? Show? Anota isso aí no seu caderno. Letra A, beleza? Vamos pra cima. Terceira. Aí eu botei aqui, galera, ó. Letra de lei, artigo 9, ó. Artigo 9, Lei Maria da Penha. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada em caráter prioritário no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Segurança Pública. Tá na lei, beleza? Próximo, vamos lá. Ó, essa questão aqui, ela traz um texto grande, tá? E traz aqui alguns números, né? Algumas afirmações. Ó, vamos fazer o seguinte. Quando vocês forem fazer a questão de vocês, a prova de vocês, comece pelo comando da questão, porque às vezes nem é necessário ler o texto. E aí você evita se desgastar, beleza? Vamos lá. De acordo com a narrativa, vamos começar o seguinte. Tem um texto aqui, né? Eu acredito que o comando seja esse aqui, né? Ou seja, mais próximo disso. Vamos lá. De acordo com a narrativa, considerando as disposições da lei, essa lei aqui, que eu não sei de qual, porque eu não decoro o número, tá? Número de lei, né? Avalie as afirmativas a seguir, vamos lá. Aí tem aqui as afirmativas, tá aqui o comando é esse aqui, ó. Assinale a opção que indica crimes hediondos. Pronto, agora ele já deu o comando. Então ele quer o quê? Ele quer que a gente assinale a alternativa que é crime hediondo. Então vamos lá, o que é crime hediondo e o que não é? Vamos lá. Primeira, lesão corporal dolosa de natureza grave em razão do perigo de vida em detrimento de um policial civil no exercício das funções. E aí? É crime hediondo ou não é? O que vocês acham? Galera, vou montar um esquema aqui para vocês. Falou em lesão corporal dolosa contra funcionário de segurança pública, só existem 2 modalidades, tá? Então, lesão corporal dolosa contra agente
de segurança pública. Existe apenas duas: a gravíssima, beleza? E a que resulta em morte, beleza? Então falou lesão corporal dolosa contra agente de segurança pública, só vai ser hediondo se for lesão corporal dolosa gravíssima ou lesão corporal dolosa seguida de morte, que resulta em morte, tá bom? E aí fala o seguinte: lesão corporal dolosa de natureza grave, tá errado, não é crime hediondo. Grave não é crime hediondo. Gravíssima é, grave não. Então tá errado. Gabriel, é sério que eles só trocaram uma palavra? Exatamente. Então fique atento. Questões de crime hediondo normalmente é assim, beleza, senhores? Normalmente, o que acontece? Crime hediondo é decoreba. Você tem que decorar quais são os crimes que são considerados hediondo. Então as bancas, elas costumam trocar apenas uma palavra. Então, ó, a gente já consegue eliminar a A, tá bom? E a E, tá? Porque não é crime hediondo. 2. Roubo. Vamos lá, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Arma branca. Então vamos lá. O roubo, quando ele é empregado quando ele é cometido por uma arma branca, né? Quando o cara ele subtrai, mediante grave ameaça ou violência, uma pessoa com emprego de arma branca, ele tá cometendo um crime hediondo? E aí? Tá não. Tá bom? Não tá. Por quê? Só é crime hediondo, senhores, se for roubo com emprego de arma de fogo. Beleza? Quais são? Existem 3 circunstâncias. Vamos lá, vamos anotar aqui, vamos trabalhar. Existem 3 circunstâncias de roubo como crime hediondo. Qual o mnemônio? Real. Dinheiro real. Vamos lá. Roubo mediante. Vou até mudar a coisa aqui. Mediante restrição de liberdade da vítima. Roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou permitido, ou roubo que cause lesão corporal grave ou que resulta em morte. Beleza? Essas são as circunstâncias de roubo que configuram como crime hediondo. Real é o mnemônio que a gente utiliza. Como assim? O R é de restrição de liberdade da vítima. O E é de emprego de arma de fogo, que vai ser de uso restrito ou permitido. O L de lesão corporal grave. E por último a gente decora só morte, beleza? Resulta em morte, certo? Então essas são as circunstâncias de roubo. Morreu. Sabendo isso aqui, já mata a questão, tá bom? Arma branca não é crime hediondo. Arma de fogo, se tivesse aqui arma de fogo, beleza? Aí sim, tá? Aí sim. Então a 2 também está errada. Portanto, ó, a letra B também está errada e a letra D também, né? Que a gente elimina aqui, ó. Então, portanto, gabarito letra C. Vamos só ler a terceira. Posse legal de arma de fogo de uso proibido. É crime hediondo, senhores? É, né? Existem 3 crimes que são hediondos na lei do Estatuto do Desarmamento. Quais são? Posse ou porte. Vamos lá. Vou trabalhar aqui. Deixa eu ver o espaço aqui, ó. Quais são? Hediondo. Crime hediondo. Vamos lá. Crime hediondo. Desarmamento. Estatuto do Desarmamento. Eu vou até colocar aqui um número. Essa aqui eu lembro. Beleza? Aqui, salvo me engano, é 2006. Posso estar enganado, né? Mas vamos lá. Quais são? Até mudar a corzinha aqui para ficar padrão. Posse ou porte de arma de fogo ilegal, tá? Posse ou porte ilegal, beleza? De arma de fogo de uso proibido. Aí aqui eu vou até dar uma mudada na cor. Proibido, tá bom? Proibido. Permitido e restrito não é crime hediondo, apenas proibido. Decore, beleza?
tráfico internacional de arma de fogo, e comércio ilegal de arma de fogo. Então esses são os 3 crimes que são hediondos lá no Estatuto do Desarmamento. Beleza? Tira print aí, ó. Só observação aqui, ó. A posse ou porte de arma de fogo legal, ela tem que ser uma arma de fogo de uso proibido. Se for de uso restrito ou permitido, não é crime hediondo, beleza? Então show, vamos para a próxima, né? Gabarito letra C. Vamos lá. Qual dos crimes abaixo não é considerado hediondo pela legislação brasileira? Então ele quer a errada, tá? Então vamos lá. Ele quer a errada. Beleza? Vamos lá. Letra A. Lesão corporal dolosa gravíssima, prevista no artigo 129, né, do Código Penal, praticada contra um guarda municipal em decorrência da função. E aí, é crime hediondo? É crime hediondo, né, senhores? É crime hediondo, tá? Lembrando que a gente viu, pode ser lesão corporal dolosa gravíssima ou que resulta em morte contra um agente de segurança pública. Aí sim é crime hediondo, beleza? Pode ser tanto gravíssimo como pode ser resultado em morte. Se tiver grave, média, leve, tá errado. Então já não é nosso gabarito, né? Ele tá pedindo a errada. B. Porte legal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada. E aí, galera? Tá errado já, né? Por quê? A gente acabou de falar, só é crime hediondo se for de uso proibido. Então já achamos o gabarito, ó. Letra B de bola é o nosso gabarito. Tá bom? Mas vamos continuar. Letra C. Sequestro praticado contra um adolescente de 17 anos. Ou seja, um menor de 18 anos, ele é sequestrado. Crime hediondo, tá bom? Gabriel, como é que eu faço para aprender isso aqui? Vá, leia a lei, pesquise no Google. Lei de crime hediondos. Pegue todos os crimes que são considerados hediondos, anote no caderno e cole na parede. Beleza? Cole na parede. Certo? Meu irmão, é impossível, você vai aprender. Aprender não, decorar, porque é decoreba. Então, sequestro praticado contra um adolescente de 17 anos é sim considerado crime hediondo. D. Furto qualificado pelo emprego de explosivo é crime hediondo? Sim, senhor, é crime hediondo. Lembrando, não é furto de explosivo, tá? Não é furto de explosivo. É o furto qualificado pelo emprego de explosivo. Como assim, Gabriel? É quando o cara furta, quando o cara, por exemplo, o cara chega ali e furta, o cara vai furtar, vai roubar um cofre, né? Roubar não, vai subtrair dinheiro mediante um cofre. E ele pega e coloca um explosivo no cofre. E aí explode o cofre e consegue pegar o dinheiro. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Ele não está furtando o explosivo, ele está utilizando o explosivo como instrumento para praticar o crime de furto. Aí é crime hediondo, beleza? Letra E. Armazenar em um computador fotografia contendo cena pornográfica com envolvimento de um adolescente de 16 anos. Também é crime hediondo, tá bom, galera? Também é crime hediondo. Então, portanto, gabarito letra B. Aqui não tem muito o que falar, não. Tem muito o que explicar, não. É decoreba. Ou você sabe ou você não sabe. Crimes hediondos é assim, beleza? Irmão, crimes hediondos, eu sou sincero com os senhores. Crimes hediondos foi o que eu falei agora. Escreve, cola na parede e lê. Beleza? Show? Vamos pra cima aí. Aí eu coloquei aqui algum bizu pra vocês, que é o seguinte, pra vocês não esquecerem, tá? O sequestro ou cárcere privado, ele só vai ser crime hediondo, senhores. Presta atenção, olha aqui pra mim. O sequestro ou cárcere privado, ele só vai ser crime hediondo se for contra menor de 18 anos. Então, se tiver na sua prova lá, sequestro e cárcere privado é crime hediondo. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Porque não é contra qualquer pessoa, é contra menor de 18. E aí o que acontece? Para vocês memorizarem, eu utilizo uma técnica, que é o seguinte. O sequestro e o cárcere privado tem um E. E o E, ele vem de 8. O que é 8 em inglês? É 8. Então você lembra do 8, você lembra o quê? Do 18, tá? Gabriel, não vai funcionar pra mim sem não, mano. Ou o bizu besta aí teu, viu, mano? Pra mim funciona, né? Então sequestro, cárcere privado, 8, menor de 18 anos, beleza? Show? Então sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos é crime hediondo. Se estiver lá falando só sequestro e cárcere privado, tá errado, não vai ser crime hediondo. Tem que ser contra menor de 18, beleza? Tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é parecido, não é igual. Por quê? O tráfico de pessoas, atenção, olha aqui pra mim. O tráfico de pessoas, ele só vai ser crime hediondo se for contra adolescente ou criança. É o que tá aqui, ó. Se for contra adolescente ou criança, beleza? Tráfico de pessoas por si só não é crime hediondo.
Agora, tráfico de pessoas contra adolescente ou criança, aí é crime hediondo, tá bom? Show? Beleza? Essa aqui cai bastante, porque acontece? As bancas, elas costumam trocar. Elas costumam falar assim, ó. Sequestro e cárcere privado é crime hediondo, tá errado. Elas falam assim, ó. Tráfico de pessoas é crime hediondo, tá errado. Tráfico de pessoas contra criança ou adolescente é crime hediondo. Sequestro ou cárcere privado contra menor de 18 é crime hediondo. Beleza? Pegou eu pra pegar, deu? E por último, estupro. Estupro é assim, ó. Estupro, qualquer modalidade é crime hediondo. Qualquer modalidade. Pode ser de vulnerável, pode ser contra qualquer pessoa, tá bom? Então, estupro, qualquer modalidade é crime hediondo. Beleza? Show? Senhores, vamos agora fazer mais uma questão de crimes hediondos aqui. Essa questão aqui já dá pra você matar. Faça sozinho agora, ó, faça sozinho. Pause aí e faça, vamos lá. Tira o print aí. Okay, vou até dar um... pra ficar melhor. Vamos lá. Faça aí. Dá um tempinho pra vocês fazerem aí. Vamos lá, vou fazer aqui. Qualquer coisa você pausa aí, beleza? João, advogado, atua, entre outros processos, em processos que versam sobre os seguintes delitos. Aí ele lista aqui, né, os crimes, né? Vamos comandar a questão aqui, ó. Nesse cenário, considerando as disposições da lei, é correto afirmar que são hediondos os crimes. Então ele quer quais são os crimes hediondos, né? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, comece pelo mais fácil. Comece por aquele que você sabe mesmo, beleza? Porque na hora da prova, você tá fazendo a prova, irmão, talvez você não lembre todos, né? Mas comece fazendo aquele que você saiba. E aí você vai eliminando as alternativas. Por exemplo, ó, aqui, ó, já vi, de longe, já vi isso aqui, ó. Estupro simples. Estupro, qualquer modalidade é crime hediondo. Então já vou na alternativa, ó. Eu sei que a 4 tá certa. Então quando fala assim, ó, aqui, ó, apenas e não tem a 4, a B tá errada. Beleza? Tem a 4, tem a 4. Pronto. Só dá pra eliminar a B. Então eu tenho que ler as outras. Vamos lá. Terceira, vamos começar de cima pra baixo. De baixo pra cima. Terceira, porte ou posse legal de arma de fogo de uso permitido. Aqui não é crime hediondo, não. Permitido não é, não. Qual é a única modalidade que é crime hediondo? De porte ou posse legal de arma de fogo? Proibido, tá? Proibido. Beleza? Então, ó, a terceira já tá errada. Com isso eu já posso eliminar a A, que fala que a terceira tá certa, né? Posso eliminar a D. E posso eliminar também a E. Pronto, matei, ó. Gabarito, letra C. Com dois crimes só. Tá entendendo? Então é o seguinte, comece fazendo pelo aquele crime que você tem mais facilidade. Tá bom? Isso não é só sobre crimes hediondos, não. Isso é qualquer questão. Não se desespere, tá bom? Vamos lá. Vamos só terminar de ler. 2. Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. É crime hediondo. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Tá certo? É crime hediondo também. Então o gabarito teria que ser 1, 2, e 4. Beleza? Gabarito letra C mesmo. 1, 2 e 4. Show? Beleza? Certo? Show? Senhores, é o seguinte, vou dar uma pausa nesse bloco aqui para não ficar um bloco muito extenso. Vou dar uma pausa. Fizemos questões de Maria da Penha e de crimes hediondos. Próxima questão, como vocês podem ver aqui, ó, é de Estatuto do Desarmamento. Vou começar no próximo bloco para não ficar uma aula muito grande. Espero que vocês tenham aprendido aí sobre crimes hediondos. Passei alguns bizus também. Maria da Penha também. As questões que eu escolhi de Maria da Penha, as duas, confesso que são questões mais específicas, mas eu resolvi trazê-las porque cai bastante. Principalmente, ó, a última não cai tanto, que é a da assistência, né, que eu falei pra vocês, que não cai muito, que é a questão da assistência a Maria da Penha, né, que tem dois órgãos prioritários que vão prestar essa assistência, que é o SUS e o SUSP. Agora, a questão da ação penal pública incondicionada, mediante lesão corporal contra a mulher, né, na circunstância da Lei Maria da Penha, cai bastante, tá bom? Cai bastante. Então lembre, tá? Anote, revise, beleza? E é isso, vamos pra cima. Se você gostou da aula, desse primeiro bloco,
seja muito bem-vindo ao canal, deixa o like aí pra ajudar a gente, beleza? Então é isso, vamos pra cima aí, senhores. Deixar aqui no comentário também o link de um material de 100 questões extravagantes, tá bom? Se você tiver interesse, vamos pra cima.